Ok. Terceira vez já que eu tento gravar esse negócio. Então tá. Olá, pessoal. É, Tudo bem com vocês? Então, é, a aula que ia ser na sexta-feira não deu certo, né? Que eu ia, que era pra ter sido na sexta-feira não deu certo, porque minha internet não funcionou. Então vocês não estavam conseguindo me ouvir. E acabou que a gente meio que suspendeu a aula e decidiu depois ver como ia resolver isso. Acabou que a gente decidiu fazer ela gravada e agora eu tô indo gravar a aula que ficou pendente aí pra vocês, que é a aula sobre a Reis. Será que tem mais algo pra falar? Ah, lembrei. Eu comecei dando um pouquinho do assunto, eu não fui muita coisa, não deu pra ir muita coisa, mas eu vou começar do início agora, porque como minha internet já não estava muito boa, ficou cortando várias vezes, então acho que é melhor para vocês se eu começar do zero. Então, vamos lá. É o seguinte, a aula que eu vou dar é sobre a Reis. E o que é a Reis? Então, primeiro eu vou querer explicar, fazendo vocês imaginarem uma situação. Que é o seguinte, eu coloquei aqui uma caixa que tá cheia de latinhas. Poderia ser uma caixa de qualquer coisa, mas como no slide tá essas latinhas, eu vou usar essa caixa com latinhas. Digamos que você tem uma caixa, né? Ela tá vazia e você vai encher ela de latinhas. Mas você não sabe o nome dessas latinhas. E com o nome de latinhas eu quero dizer, tipo, latinha, sei lá, de Coca-Cola, ou sei lá, ou de Guaraná, ou de cerveja. Você não sabe que latinhas são essas. A única maneira que você diferencia uma latinha da outra é que você meio que identifica elas a partir de um nome. Então você vai identificar por latinha um, latinha 2, latinha 3 e assim vai. Cada latinha vai ter um número correspondente a ela, né? Então, digamos que se eu, por exemplo, quiser tomar uma das latinhas, aí eu vou pegar, sei lá, a latinha número 4, vou procurar a latinha número 4, eu vou achar ela e aí eu vou e tomo ela. Faço o que eu quiser com ela. Eu meio que acessei um elemento da caixa, pode dizer assim, e eu fiz o que eu queria com esse elemento. Aí depois eu vou colocar na caixa de volta e pronto. Eu modifiquei esse elemento, né? Agora, acho que essa situação não é nada complexo para vocês entenderem. Porque eu ainda não tô falando de absolutamente nada a ver com programação, né? Mas agora eu vou meter um pouquinho de programação aí no meio. Então, digamos que no lugar de uma caixa de latinhas, você vai ter uma caixa de variáveis. E é o seguinte, acabei de ver aqui que minha câmera tá tampando essa parte aqui. Deixa eu ver se eu ajusto. Pronto. Vou deixar aqui. Tô aqui por enquanto. Então, digamos que no lugar de latinhas eu vou ter, na realidade, uma caixa de variáveis. E com caixa de variáveis eu quero dizer literalmente caixa de variáveis. Eu tenho as minhas variáveis lá no meu código e digamos que eu vou colocar elas tudo dentro dessa caixa. Só que do mesmo jeito que com as latinhas eu não sei o nome dessas variáveis. E nome de variáveis, você sabe muito bem como é, né? Sempre que a gente vai criar uma variável, a gente tem que declarar o tipo dela e o nome. O nome que vai ser justamente como a gente referencia essa variável, né? Para acessar o valor que está dentro dela. Mas eu não vou saber qual é o nome dessas variáveis. Então, a única forma que eu vou identificá-las, né? Tipo, diferenciar uma da outra, vai ser a partir do número, do mesmo jeito com as latinhas. Eu vou distingui-las a partir desse número. Vai ter a variável 1, a variável 2, variável 3, variável 4, e assim vai até chegar à quantidade máxima de variáveis que essa caixa aguenta. Se eu quiser fazer alguma coisa com uma variável, tipo, sei lá, somar 1, porque eu posso fazer isso porque é uma variável, aí eu vou lá, eu pego, sei lá, por exemplo, a variável 3, eu acesso a variável 3 e eu consigo acessar porque eu sei qual é o índice dela, né? Podemos dizer assim, o número que está relacionado a ela. Eu vou acessar e eu vou somar a essa variável. Então, eu vou estar modificando o valor dela. Modifiquei o valor e depois eu devolvo ela para a caixa. Aí ela vai estar com o valor modificado, mas ainda vai ser a mesma variável. Nada demais até aqui, né?
Então, continuando, por que que eu tô falando disso? Porque essa caixa de variáveis seria justamente um array, que é o assunto da aula de hoje. Array é basicamente um recurso da programação, da linguagem C, né? Que a gente consegue agrupar vários dados, digamos assim, vários elementos, vários valores, como se fossem variáveis de fato. Falar que a gente agrupa variáveis, acho que é o jeito mais fácil da gente visualizar, em só um elemento do próprio array. E agora tá descarregando no computador. E eu não vou parar a gravação de novo, então vocês vão ter que esperar eu colocar aqui para carregar. Ai, pronto. Passando vergonha. Mas ok. Certo? Onde era que eu tava? Eu tava falando que array era um recurso da linguagem, né? Onde a gente consegue agrupar vários dados, vários elementos em um só. É como se a gente tivesse várias variáveis em uma só, que seria o próprio array. Então, sabendo disso, eu falei pra vocês o que era array de um jeito um pouco mais, sei lá. Eu não fui nada teórica, né? Explicando o que era array. Então, agora falando de um jeito um pouco mais teórico, um array é uma estrutura de dados. O que é uma estrutura de dados? Estrutura de dados é qualquer coisa que tem alguma relação com o modo que você organiza os dados do seu código. E o array é uma estrutura de dados, porque você está agrupando várias variáveis, e variáveis são dados que guardam valores, enfim. Essas estruturas de dados elas são divididas em dois tipos, que podem ser homogêneas ou heterogêneas. Basicamente, as homogêneas elas só armazenam elementos, dados, valores de um mesmo tipo, e heterogêneas de tipos diferentes. Como assim do mesmo tipo? Literalmente do mesmo tipo quando se trata de programação. Porque quando é homogênea, ela, por exemplo, só vai guardar variáveis, ou elementos, né, no caso, do tipo inteiro, ou do tipo float, tudo só de um mesmo tipo. Então, e heterogênea é de tipos diferentes. Então, poderia ter agrupado vários elementos de, sei lá, um int, um float, enfim, tipos diferentes. E homogênea é do mesmo tipo. E arrays, no caso, são estruturas de dados homogêneas. Então, eles só agrupam valores de um mesmo tipo. Então, nesse caso, considerando aquele exemplo que eu passei para vocês aqui, da caixa de variáveis ser o array, para que ela de fato fosse um array, todas essas variáveis que estariam dentro da caixa, elas teriam que ser do mesmo tipo. Então, por exemplo, todas essas variáveis aqui, elas teriam que ser ou só int, ou só float, todas. Não poderia ser, por exemplo, essa variável aqui inteira e essa variável aqui float. Todas têm que ser do mesmo tipo para que seja um array. O array, ele só funciona assim. Todos os elementos têm que ser do mesmo tipo. Então tá. Acho que essa parte tá ok, né? E assim, e aqui é como a gente declara um array no nosso código. Como eu disse, todos os elementos do array eles têm que ter o mesmo tipo. Então aqui eu venho aqui, ó, tipo int. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai declarar um array é declarar o tipo dele. Então eu coloquei int aqui primeiro, é o tipo do array. Então significa, esse int aqui significa que todos os elementos que estiverem dentro desse array serão do tipo inteiro. Então você não pode guardar valores float aqui dentro. Você só pode guardar valores do tipo inteiro. Depois aqui, igual como a gente faz com variável também, né? Tipo, depois o nome, a gente vai declarar um nome para o array tem um nome. A gente vai declarar um nome para ele como se fosse uma variável também, né? E aqui a gente coloca entre colchetes, esse entre colchetes é o que caracteriza um array. Eu acho que é tipo o que diferencia esses colchetes, né? É o que diferencia o array de uma variável comum. Porque é nele que a gente vai indicar a quantidade de valores que o array consegue guardar. Então, quando eu estou declarando isso aqui, eu estou querendo dizer, ei, eu quero declarar um valor, um array
do tipo que guarda valores do tipo inteiro de tamanho 5. Então, é um array que vai guardar 5 valores do tipo inteiro. Ele vai conseguir guardar 5 números do tipo inteiro. Ok, acho que tá tudo bem até então. Certo. Então, a gente acabou de declarar um array informando apenas a quantidade de elementos que ele vai ter. Eu informei que ele vai ter 5 elementos e esses 5 elementos vão ser do tipo inteiro. Mas eu não indiquei que elementos vão ser esses. Quando eu não faço isso, esses 5 elementos que fazem parte do meu array, a partir do momento que eu declaro ele, vão ser números completamente aleatórios. Eles vão ser lista de memória, né? Que já foi explicado para vocês o que é. Então, eles vão ser valores completamente aleatórios, porque você não estabeleceu valores previamente para eles. Então, deixa eu adiantar aqui. Vocês vão ver que tem uma maneira da gente declarar esse mesmo array, né? De tamanho 5, que guarda variáveis inteiras, só que já definindo os valores que ele vai guardar. E como que a gente faz isso? Mesma coisa aqui. O tipo do array, tipo dos valores que esse array vai guardar, o nome dele, a quantidade, o tamanho, né? A quantidade de valores que ele vai guardar. E a gente iguala, né? Iguala, eu quero dizer, recebe. Como se fosse uma variável mesmo, vai receber tal coisa. Só que como se trata de um array, a gente precisa colocar vários valores, né? Não é só um valor que esse negócio vai guardar. Então, a gente coloca todos os elementos que tem dentro... Eita, perdão. Todos os elementos que tem dentro do array, a gente coloca entre chaves. Quando a gente coloca entre chaves, a gente está justamente indicando que se trata de um array. Que se trata de o que é que tem dentro de um array, né? E aí, quando a gente vai colocar os elementos dele, respectivamente separados por vírgula. Então, você vê, ó, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, todos enumerados. Então, pensando novamente naquele exemplo da caixa, isso daqui é como se fosse a variável 1, a variável 2, a variável 3, a variável 4, a variável 5. Então, você consegue colocar todos os elementos do array assim, entre chaves e separados por vírgula. E respectivamente, né? A ordem que você está colocando é justamente a ordem dos elementos, né? Tipo, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Um negócio que eu esqueci de dizer para vocês, mas é outra forma de vocês conseguirem visualizar bem o que é um array, é se a gente declarar, quer dizer, se a gente imaginar que é uma lista de valores. Por exemplo, você coloca lista de, sei lá, preço de tal coisa. Não sei. Enfim, uma lista, no geral, de valores e cada tópicozinho é uma lista numerada, né? Então vai ter o tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. E nesses tópicos, nesse caso, como é um array, uma lista de números inteiros, aí você vai colocar números inteiros. Então imagina que, sei lá, uma lista tal, aí tópico 1, 12, tópico 2, 3, considerando esse array aqui, né? O array é tão semelhante a uma lista, né? Que em outras linguagens, por exemplo, recursos semelhantes ao array, tipo análogos ao array, se chamam de listas, né? Em Python a gente tem as listas, né? Em Python, que é muito parecido com array, tem uns recursos a mais, né? Umas coisas que você consegue fazer a mais. Obviamente, já que Python é uma linguagem um pouco mais de alto nível do que C, mas tem esse mesmo propósito de você conseguir agrupar valores, sabe? É a mesma coisa, C++ também tem um recurso que se chama list, que você também consegue agrupar valores, que é bem semelhante com o array. Então você vê que o array é quase como se fosse uma lista, é outra maneira de você imaginar o que é um array. Sim, outra coisa que eu esqueci de falar é que o array, ele costuma ser chamado também de vetor. Muita gente chama array de vetor, é a mesma coisa, basicamente. Então tá, vou prosseguir. Então, considerando que eu declarei esses valores aqui, eu vou também. Eu quero acessar esses valores que eu declarei. Então você vê, eu declarei esse array e ele tem 5 elementos, e esses daqui são os 5 elementos dele. Esse daqui é elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 e elemento 5.
Quando se trata de manipular arrays, né, fazer alterações nele, a gente tem que fazer o seguinte. A gente não consegue, tipo, alterar todos os valores de uma vez. Eu não consigo, por exemplo, sei lá, igualar novamente esse array a um, a um a valores entre chaves, né? Desse mesmo jeito que eu coloquei aqui, eu não consigo fazer isso. Para você modificar valores dentro de um array, você precisa acessar cada um deles. Então, eu não consigo mudar, por exemplo, todos esses de uma vez. Se eu quisesse mudar todos esses valores, eu teria que acessar cada um deles e fazer a mudança que eu quiser com eles. Então, digamos que eu quero acessar. E quando eu digo acessar, eu estou literalmente falando como a gente acessa uma variável, né? A gente coloca lá o nome da variável no código e faz as operações que a gente quiser com elas, as operações matemáticas. A gente faz exatamente a mesma coisa com arrays, só que é como se cada um desses elementos fosse uma variável diferente. Só que como eles não têm nome associado a eles, tipo, o único nome associado a eles é o nome do array, a gente vai precisar acessar esses elementos com base no array, né? Então, como é que a gente faz para acessar esses elementos? A gente coloca o nome do array e o índice do elemento. Então, por exemplo, esse daqui é elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5. Aí você pensa, então para acessar o elemento 1, o que é que eu faria? Eu ia colocar nome e entre colchetes o índice dele. Como ele é o elemento 1, aí eu vou colocar o índice 1. Sendo que não é bem assim que acontece. Isso daqui é uma coisa que muita gente erra quando está começando. Porque a gente começa a contagem, digamos assim, de elementos a partir do zero, a linguagem, né? O computador. Então ele conta como se esse daqui fosse o elemento 0, esse daqui é o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. Não deixa de ser 5 elementos que tem aqui dentro. Mas quando ele faz a contagem para distinguir que elemento é qual, aí ele começa a contagem a partir do zero. E assim vai. Então, sempre que a gente vai acessar um elemento do array, a gente vai acessar a posição dele, tipo se ele estiver na primeira posição, por exemplo, menos 1. Então, esse daqui que está na primeira posição, para eu acessar ele, vai ser 1, que é a posição dele, menos 1, 0. Então, eu vou acessar o nome do array entre colchetes 0. Isso significa que eu quero acessar o primeiro elemento do array, o elemento que está na posição 1 e que tem o índice 0. E isso daí continua. Ó, eu coloquei aqui. Qual é o índice, né? O índice é a posição do elemento menos 1, sempre assim. Então, para acessar o primeiro elemento, acessar o segundo elemento faz isso aqui, o índice 1, né? Porque 2 menos 1, 1. Terceiro elemento, 3 menos 1, 2. Quarto elemento, 3, quer dizer, 4 menos 1, 3. E o último elemento, né, que é o quinto elemento, a gente acessa 5 menos 1, 4. Então é muito comum, às vezes, a pessoa errar, aí vai lá e coloca, eu quero acessar nome e entre colchete 5, se eu quisesse acessar o último elemento do array. E aí, quando vê isso, dá um erro. Por quê? Porque não existe esse elemento 5, né, digamos assim, de índice 5 no seu array. Aí daria erro, seu programa estaria tentando acessar uma posição de memória que não existe. Então daria problemas, né? Então é sempre importante se atentar a isso. A gente sempre começa a acessar os elementos, né, a partir do zero. Mas sempre que a gente vai declarar, a gente declara a quantidade mesmo. Não tem menos um aí, não. A gente 5 elementos, mas na hora que for acessar, a gente acessa um valor a menos. E, bom, isso daí já é outro assunto. Agora eu vou fazer exemplos com vocês. Então tá, indo para o Hamlet, eu vou diminuir minha câmera aqui, porque eu vou colocar em outro canto, aqui no cantinho do terminal. Vou tomar uma água também. Então tá, eu tô vendo aqui e eu acho que dá pra vocês enxergarem direitinho. Então tá. Então, a gente tá aqui com o nosso código base. E eu já vou fazer essa mesma declaração aqui, ó. Eu dei esse array aqui pra vocês verem. Int nome, tamanho 5, ele guarda 5 arrays. E aqui entre chaves eu vou colocar os elementos desse array. Eu vou colocar os mesmos elementos só pra ficar igualzinho. Primeiro era 12. Eita, não era pra vocês terem visto isso. 12, 3, 45.
45, 6 e 0. Pronto, acabei de declarar os elementos do meu array. Então, por exemplo, se eu quiser acessar um desses elementos, digamos que eu quero acessar o elemento número 12. Número 12 não. O primeiro elemento, mas que tem o número 12. Aí, quando eu digo acessar, eu estou literalmente fazendo o que eu faço com qualquer variável no meu código. É como se fosse uma variável qualquer. Se eu quiser printar um elemento desse array, eu vou lá e eu coloco o índice dele. É como se eu estivesse printando uma variável normal. Só que como esse valor, né, esse elemento, essa variável, ela está associada a esse array e ela não tem um nome próprio, a gente precisa acessar com o nome do array. Nesse caso é nome. Então, é para isso daqui printar 12. Acabou de printar 12. Se eu quiser acessar o último elemento, como tem 5 elementos aqui, né? 5 menos 1, 4. Vou colocar aqui nome 4, o último elemento do array é 0. E você veja que eu posso fazer alterações desses valores como se fossem variáveis também. Eu posso pegar aqui nome 0, mais. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou acrescentando 1, somando 1, né, ao valor de 12, ao primeiro elemento do array. Então, se eu printar de novo isso aqui... Cadê? Copiar e colar mesmo, gente. Pronto. Você vê que aumentou. Eu alterei como se fosse uma variável normal. Realmente, a única diferença é o jeito que a gente referencia, né, esse valor, porque ele está interligado ao array. Mesma coisa aqui se eu fizesse com o último elemento, né? O último elemento é 0. Eita, não é 4. Aqui. O último elemento a gente referencia pelo índice 4, porque é 5 menos 1. Ele inicialmente vai ser 0, a gente vai somar 1 a esse valor, então ele vai virar 1 depois. Ó, 0, 1. Então, sabendo disso, não tem mistério de como mexer com array. Literalmente, mexer com array é isso. Assim, tem também outro detalhe que eu ia esquecendo de falar. A gente também pode fazer essa mesma declaração assim, ó. Quando eu não indico aqui no código o tamanho do array, né, a quantidade de elementos que esse array tem, eu preciso necessariamente fazer essa declaração aqui depois, indicando os valores que ele guarda. Porque é assim que ele vai meio que entender o tamanho do array. Se ele vê aqui, ela me deu 5 elementos, então é porque esse daqui é um array de tamanho 5. Mas se eu não desse nada aqui, isso daqui já dá erro, viu? Já fica sublinhado de vermelho, porque isso daqui é uma declaração errada. Ele precisa saber o tamanho desse array. Eu precisaria indicar que esse array tem um tamanho 5. Ops. Não. Então, para isso, eu necessariamente teria que igualar a... Eu teria que fazer, né, ele receber valores dentro desse array. Então, se eu colocar isso aqui, esse array, ele vai ter tamanho 3. Então, seria como se eu fizesse essa declaração aqui. Entendido? E você vê que aqui, ó, ele já fica reclamando porque ele não tem esse elemento, não existe esse elemento nesse array. Então, quando eu for rodar, acabaria dando um errinho aqui, acabaria dando problemas. Outra coisa, esse tipo de declaração não é muito comum, assim, a gente não costuma declarar os elementos de um array logo que a gente cria eles. A gente realmente costuma já definir antes o tamanho e depois a gente vai fazendo o que a gente quer com esses arrays, é o mais comum, né? E para vocês verem, né, que ele tem os 5 elementos aqui, mas que vai ser de uma forma meio aleatória, esses 5 elementos. Vai ser os valores aleatórios, valor do lixo que ele pega. Nome 0. Vamos ver qual é o valor do lixo que veio aqui nesse array de tamanho 5. Esse daqui, ó. Completamente aleatório. Porém, como é a mesma coisa que fosse uma variável, isso daqui, né, é a mesma coisa que fosse uma variável, eu posso fazer a leitura com o scanf também. Não muda absolutamente nada. A única coisa diferente é realmente a maneira que a gente está referenciando, né, esse valor, que a gente tem que chamar, sempre interligar com o nome do array. Ó, ele tá aqui esperando eu digitar, né, um nome, quer dizer, um valor, eu vou querer que seja 2.
Depois ele printou o valor que estava aqui. Então você vê que não tem muita novidade. É quase como mexer com uma variável comum mesmo. Muito parecido. Então tá. Acho que isso está entendido para vocês. Agora vem a questão. Por que que eu usaria arrays no meu código? Você deve estar se perguntando. Por que que eu faria isso? Então, arrays é extremamente útil para o seu código não ficar repetitivo, para ele ficar mais organizado. E, enfim, ele é extremamente útil para isso mesmo. E eu vou mostrar para vocês com um exemplo prático, que é o seguinte. Eu vou criar um sistema que ele vai querer que você leia notas de alunos e depois calcule a média das notas desses alunos. Eu acho que já fizeram um código desses aqui no curso, acho que foi na aula do Felipe. Eu não tenho certeza. Se brincar, eu acho que o Marco também fez um parecido com funções. Mas eu quero fazer. Só que eles fizeram um pouquinho diferente do que eu quero que vocês façam. Eu tenho certeza que quando eles fizeram, seja lá quem foi que fez, né? Ou se nenhum dos dois fez. Mas tem uma maneira de você fazer esse código sem guardar, de fato, as notas dos alunos. Como assim? Você lê, a cada vez que você lê a nota de um aluno, você meio que tem só uma variável para notas. Eu tenho a minha variável de nota, assim, tipo, guarda só uma nota, porque é uma variável simples. Aí você vai lendo várias notas de alunos e você lê, você guarda nessa variável simples e você soma numa variável que vai ser usada no cálculo da média. Porém, toda vez que você vai estar lendo um novo valor, você vai estar meio que sobrepondo o valor da nota anterior com o outro valor que você está lendo agora. Basicamente, tem uma forma de você fazer isso, esse mesmo programinha, né, de calcular notas, sem usar arrays, de um jeito simplificado. Só que quando a gente faz dessa maneira, a gente não vai estar guardando de fato as notas dos alunos. E quando a gente está querendo fazer um programa de verdade, sei lá, quando você estiver trabalhando e alguém de fato pedir para você fazer um sisteminha que calcula as médias de alunos, tipo um boletim inteligente, você vai precisar guardar essas notas provavelmente em um banco de dados, enfim, você vai ter que ter essas notas salvas em algum lugar. Você não vai poder perder com só uma variável simples. Então, se você não entendeu nada do que eu disse aqui, pode ter ficado um pouco confusa a explicação, vocês vão entender. É o seguinte, eu só tenho em mente que a gente vai fazer um programinha que vai ler a nota de alunos, guardar notas de todos esses alunos, somar e calcular a média depois das notas desses alunos. Então, como se trata de notas, pode ser um valor do tipo float. E eu vou ter, e considerando assim, que sei lá, eu tenho uma turma de 7 alunos, por exemplo. Eu vou ter que ter uma variável para guardar a nota de cada um desses 7 alunos. Então, sei lá, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5, aluno 6, aluno 7. Pronto, é isso, eu vou parar por aqui. Eu criei aí uma variável para guardar a nota de cada um dos meus alunos, porque eu não quero perder o valor das notas deles. Eu quero que essas notas fiquem sempre registradas em uma variável, porque eu não quero perder esses valores. Considerando isso, o meu programa ele tem que fazer a leitura de todas as notas de todos os alunos, dos 7 alunos. Então, eu vou colocar aqui, F, informe a nota do aluno 1. Aí aqui eu vou botar um scan. Tá lendo um float, então %F. E aqui o endereço eu quero dizer e-comercial, né? E aqui, e-comercial, aluno 1. E eu vou ter que repetir isso para todas as minhas variáveis. Todos os meus alunos, né? E assim, isso não é uma tarefa muito legal de fazer.
Vamos admitir, né? Que é meio chatinho ter que ficar fazendo isso daqui. Aluno 2, aluno 3, aluno 4. Tem que mudar aqui a leitura também. Aluno 2, aluno 3, aluno 4. Extremamente repetitivo, né? Copiar, colar. 5, 6 e aluno 7. Então, 4, 5. Por que que eu declarei aluno? Por isso que ele tava reclamando. Aluno 6 e aluno 7. Pronto, fiz a leitura de todos os alunos da minha turma. Depois, eu vou ter que calcular a média de todas essas notas. Então, eu vou criar aqui uma média e ela vai receber a soma de todas essas notas. Então, vai ter que ser aluno 1 mais aluno 2 mais aluno 3 mais aluno 4 mais aluno 5 mais aluno 6 mais aluno 7. E eu vou dividir pela quantidade de alunos na turma, né? Pra gente calcular a média. Calculei a média, então agora eu vou tentar a média de alunos na turma. Não, a média das notas, da turma é % F, outra barrinha, média. Pronto. Fiz aqui meu programinha, que é de ler a nota, registra a nota de todos os alunos dessa turma, considerando que essa turma tem 7 alunos. Calcula a média da turma e depois printa a média da turma. Você vai ver aqui, ó, rodar. Informe a nota do aluno 1, aluno 1. Vou colocar tudo 9 e 8. 9, 8, 9, 8, 9. A média de notas é 8,57 e assim vai. Vocês viram que a gente conseguiu fazer esse nosso programinha direitinho, né? Bonitinho. Nada demais, não é nada complicado. Porém, você concorda que a gente só tem 7 alunos nessa turma e que normalmente, sei lá, uma turma tem, sei lá, 30 alunos, no mínimo, por aí. E que ainda assim existem turmas que tem, sei lá, 50 alunos. Existem até mesmo, sei lá, de repente pode, na UFPB mesmo tem turmas que podem chegar até 100 alunos por aí. É muito aluno. E se fosse pra gente criar uma variável para cada um desses e fazer desse jeito aqui, ia ficar assim, ia ficar tão maçante fazer esse código, ia ficar tão grande, tão desorganizado, que a gente precisa de uma ferramenta que ajude isso. E fora que a manutenção, quando se trata de ter muitas variáveis em um código só, se torna muito mais complicada se a gente não fizesse dessa maneira. Então, é para esse tipo de situação, quando a gente tem muitas, assim, variáveis que fazem sentido agrupá-las e realmente uma certa quantidade que, assim, tornaria um pouco mais maçante o processo de fazer o código. Se a gente fizesse cada uma delas separada, a gente usa arrays, né? Quando a gente tem que trabalhar com a grande quantidade de dados que eles estão relacionados entre si, a gente consegue agrupar eles a partir de um array. Então, nesse caso aqui é um caso perfeito para a gente usar arrays. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente poderia substituir isso daqui por um código com arrays que ficaria muito mais simples e muito mais fácil. Eu vou comentar aqui todas essas declarações de variáveis, porque a gente poderia simplificar essa declaração de variáveis, que já é algo chato de fazer. Simplesmente por isso, a gente declara um array do tipo float, ele vai guardar valores do tipo float. O nome desse array vai ser aluno também. E ele vai guardar 7 notas. Consegue guardar 7 notas. Certo, declarei o meu array que guarda valores float
E ele consegue guardar 7 valores. A partir daí, eu já conseguiria fazer essa mesma leitura aí de notas dessa maneira aqui, ó. É trocar a variável pelo índice, né? O nome do array e o índice do elemento, sempre sendo uma posição a menos, né? Então, aqui seria 3, porque é aluno 4. Aqui seria 4, porque é o aluno 5. Aqui seria 5, porque é o aluno 6. E aqui seria 6, porque é o aluno 7. Mesma coisa aqui no cálculo das notas. Colocaria aqui 0, aluno com índice 1, índice 2, aqui do lado, índice 3, índice 4, índice 5, índice 6 e dividido aqui por 7, né? Eu já simplifiquei muito essa declaração aqui, né? Agora essa daqui ainda se torna maçante. Mas a gente consegue resolver isso. Como que a gente resolve isso? Vou comentar tudo isso aqui. Dá um contra barra assim. Ctrl e barra. Cadê? Porque não tá indo. Ctrl barra. Oxi, era pra eu comentar tudo de uma vez. Não sei porque não tá funcionando. Então tá, então eu consigo resumir tudo isso aqui com um for. E vocês vão ver como. Eu vou declarar aqui o meu for. E preste atenção que eu quero que esse for percorra todos os elementos do meu array. Porque eu vou querer fazer uma atribuição para todos os valores desse array. Se eu vou querer mexer com todos os elementos desse array, então eu vou ter que percorrer todos esses elementos e fazer uma mudança em todos esses elementos. Então, para fazer isso, eu preciso de... Eu vou fazer um laço de repetição, que eu sei exatamente a quantidade de vezes que esse laço de repetição vai ter que rodar. Ele vai ter que rodar justamente a quantidade de elementos que tem no array. Eu vou começar aqui a contagem do i como 0. O i ele vai até 7, né? Enfim, a declaração de for que vocês já conhecem, e a cada iteração esse i vai aumentando, vai incrementando. Resultado, esse for vai rodar 7 vezes, que é justamente a quantidade de elementos que a gente tem no array. Então, vejam bem, eu posso colocar aqui uma expressão geral, que vai valer para todas essas daqui. Todas essas leituras aqui eu posso simplificar em só uma expressão dentro desse for, e vocês vão ver como. Olha só, informe a nota do aluno. Que aluno, né? Se ele vai percorrer todos os alunos, uma hora vai ser o aluno 1, outra hora vai ser o aluno 2, outra hora vai ser o aluno 3. Eu posso colocar que ele printe o i. O i, ele vai estar contando de 0 até 6. Ele vai começar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele vai contar 7 valores, mas ele começa a contagem a partir do 0, então ele termina no 6. Vocês estão conseguindo remeter isso a algo? Tipo, vocês vão ver. Olha só, eu vou colocar informe a nota do aluno tal. O aluno, como ele começa o i, ele vai começar a contagem no 0. Eu posso colocar informe a nota do aluno e mais 1. Porque você veja, o for ele vai começar assim, ó. Informe a nota do aluno 0. Se eu colocar só i. Mas não é o aluno 0, eu quero do aluno i 1. Então eu colocaria 0 mais 1. Na outra iteração do for, informe a nota do aluno 1, sendo que seria o aluno 2, né? Então seria aluno e aluno 1 mais 1. E assim vai. Eu acho que vocês estão entendendo como é que tá funcionando. Eu espero que estejam. E eu posso fazer a mesma coisa aqui na leitura. Tá aqui, ó, porcento %F. Calma aí, comercial. Aluno I. Dessa vez é aluno I, não aluno I mais 1. Porque aqui eu tô me referindo à posição, né, do elemento, posição 1, posição 2, posição 3. Aqui eu estou me referindo ao índice. E o índice, ele começa a contagem no 0. E ele vai até a posição, né, o tamanho do array menos 1.
Então, esse for, esse i aqui, ele vai assumir justamente os valores de todos os índices desse array. E isso se encaixa perfeitamente a nossa necessidade aqui, né? De fazer a leitura de todos, de mexer com todos os elementos que tem dentro do nosso array. Então, se eu fizer isso aqui, olha só como eu já resumi. Eu vou tirar isso aqui também. A gente conseguiu resumir muito o nosso código. E a manutenção desse código já ficaria extremamente mais fácil. Olha só. Forme a nota do aluno e mais um. O i começa no 0. Então, inicialmente seria informe a nota do aluno 1, para depois informe a nota do aluno 2, e assim vai. E aqui, como o i começa a contagem no 0, assim como a contagem dos índices do array, quando a gente precisa acessar eles, a gente consegue usar esse for e ele se encaixa perfeitamente às nossas necessidades de manipular array. Sempre que a gente vai manipular array, a gente usa for para isso, na grande maioria das vezes. E é muito útil. Então eu posso rodar isso aqui, ó. Informe, calma que foi estranho por causa que o terminal não estava aberto. Informe a nota do aluno 1. Fazer a mesma coisa. 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Pronto. Você vê que a gente fez exatamente o mesmo programinha, mas com código bem mais simplificado, bem mais otimizado, né? Dessa forma. Se eu quisesse otimizar isso daqui mais ainda, eu poderia criar outra variável float, que seria de soma, né? Soma igual a 0. E a cada nota que eu fosse lendo, eu ia somar essa nota ao valor de soma. Então, seria aluno i, né? O índice que fosse no momento que ele estivesse fazendo a leitura. Aí, no final, eu só iria trocar aqui tudo isso aqui por soma, que ele já teria a soma de todos os valores. E também daria certo. Mas, quando eu faço dessa forma, esse programinha em si, simples assim, né, do jeito que a gente tá fazendo, ele perderia um pouco o sentido da gente usar arrays. Porque, querendo ou não, eu tô querendo que vocês usem arrays só para exemplificar nesse caso como simplificaria, né? Levando em conta que a gente precisa ter essa nota salva aqui nesse scanf. Mas assim, o objetivo mesmo desse programa é mostrar a média. E para isso a gente não precisaria necessariamente ter salvo todas essas notas. Mas eu estou propondo vocês para fazerem isso, para vocês verem a importância de ter arrays. Porque se não precisasse deixar as notas salvas, não precisaria de arrays. Só dizendo isso. Mas, no geral, arrays é muito importante porque quando você está trabalhando de verdade com programação, né, tipo um código de verdade, você está tendo que fazer um programa sério mesmo, e não só de exercício, você vai precisar ter valores salvos. Você não vai poder perder esses valores. E, assim, muito provavelmente você vai estar trabalhando com uma quantidade muito grande de dados. E que você vai ter que ter eles salvos em algum lugar. E o array é o recurso perfeito para você fazer isso, porque você consegue agrupar uma grande quantidade de dados em só um lugar, né? Agora, tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês, e que eu acho que é uma coisa que vocês devem estar se perguntando no momento. E se eu quiser acrescentar um elemento ao meu array, né? Eu declarei aqui que ele tem 7 elementos, que ele cabe até 7 elementos. Mas e se de repente eu queria, sei lá, chega um novato na minha turma, nessa turma aqui, e eu quero agora que o meu array ele caiba 8 notas e não só 7, porque entrou mais um aluno na minha turma. Então, quando se trata de arrays, a gente não consegue modificar o tamanho deles. Isso é uma limitação meio grande dos arrays, né? Dos arrays em C. Em outras linguagens, a gente já tem outros recursos que são semelhantes ao array, que a gente consegue fazer essa manipulação melhor, acrescentar valores, enfim. Mas a gente não consegue fazer isso com arrays em C. Quando a gente define o tamanho do array, é esse tamanho do array para sempre. Porém, tem uma maneira da gente solucionar esse problema. E como é que a gente geralmente faz?
a gente normalmente define um tamanho máximo de elementos que esse array vai guardar. Então, eu vou definir um valor, uma quantidade, que seria meio que, sei lá, uma sala pode ter no máximo essa quantidade de alunos. Digamos que uma sala pode ter no máximo 100 alunos nessa escola aí que eu estou fazendo o código. Então, eu defini um tamanho máximo para o meu array. Quando eu declarar o meu array, eu vou declarar essa quantidade já com tamanho máximo. O meu array ele vai ter 100 elementos a partir do momento que eu declarei aqui, 100 elementos de valor aleatório, né? Mas digamos que eu não tenho 100 elementos na minha turma. Se eu não tenho 100 alunos na minha turma, eu quero menos do que isso. Eu também não quero tudo isso. Digamos que eu quero, sei lá, 10 alunos na minha turma. Sei lá, que eu começo com 7, aí depois eu quero acrescentar mais alunos. Aí é só você ir manipulando os elementos apenas que você de fato precisa manipular. Apenas os elementos que existem, né, pra você. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então, eu declaro um tamanho máximo de alunos na minha turma. No máximo, minha turma pode ter 100 alunos. Aí eu vou perguntar aqui pro cara que tá usando... Ops, que loucura. Usando o meu programinha. Quantos alunos tem na sua turma? Aí eu vou ler a quantidade de alunos e eu vou colocar essa quantidade de alunos como inteira quantidade. E eu vou... Tá bom. Aí eu vou ler quantos alunos tem na turma. Porcento D porque é um número inteiro. Comercial, quantidade. Pronto, eu vou ler quantos alunos tem na minha turma. A partir do momento que eu sei a quantidade de alunos que tem na turma do cara que está usando o meu programa, eu vou manipular aqui nesse for apenas até o elemento, até a quantidade de alunos que existe na minha turma. Então, eu não vou mais ler toda a quantidade de notas que cabe no meu array, né? Meu array cabe no máximo 100 notas de 100 alunos. Mas não necessariamente minha turma vai ter 100 alunos. 100 alunos é só o tamanho máximo. Então, eu vou colocar nesse for para percorrer só a quantidade de alunos que eu li aqui que tem na turma. Porque eu só preciso mexer nessas posições, né? Então, informe a nota do aluno, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou estar mexendo justamente na quantidade, até a quantidade que eu preciso. E aqui, no lugar de dividir por 7, eu vou dividir por quantidade, né? Porque eu não sei exatamente a quantidade. Então, veja que eu posso fazer isso muito bem. Né? Quantos alunos... De novo, ficou estranho aqui. Pronto. Quantos alunos tem na sua turma? Tem, sei lá, 10 alunos, né? Então, conforme a nota do aluno, 5, outro tirou 6, outro tirou 9, outro tirou 10, outro tirou 2, outro tirou 5,5, 6,8, outro tirou 9, outro tirou 8 e outro tirou 10. A média de notas da turma é 7,13. Então, veja que aí eu já consigo ter um pouquinho mais sei lá, eu consigo fazer mais coisas com o array, a partir do momento que a gente considera esse tamanho máximo. Você veja que eu tenho um array que ele tem 100 elementos, mas eu não preciso necessariamente mexer com todos esses elementos, eu mexo apenas com a quantidade de elementos que eu preciso, que nesse caso vai ser a quantidade de alunos que tem na turma. Claro que eu não necessariamente, nesse caso aqui específico, que eu não estou alterando a quantidade de alunos, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, que eu vou mudar rapidamente aqui. Eu vou tirar esse alunos daqui, eu vou ler a quantidade de alunos que tem na minha turma e eu poderia fazer o seguinte, poderia declarar o meu array com essa variável, como assim, aluno, e o tamanho vai ser a quantidade que eu li, entendeu? Vocês entenderam o que eu fiz? Aqui é justamente o tamanho
do meu array. Mas claro que isso daqui vai servir para quando eu tiver certeza que não vai ser alterado a quantidade de alunos da turma. Aquela outra declaração, com o tamanho máximo meio exagerado, é para caso a gente faça alguma modificação no tamanho aí na quantidade de alunos da turma. Então, você veja, eu calculei a média, né? E depois, digamos que eu vou perguntar pro cara, informe quantos alunos novatos entraram. É claro que aí eu tô considerando que necessariamente entraram alunos novatos, né? Mas se fosse para fazer um código um pouquinho mais elaborado, eu poderia perguntar, entraram alunos novatos na sua turma? Mas aqui eu tô considerando o exemplo que necessariamente vai entrar alunos novatos. Então, eu vou criar uma variável aqui, que é novatos. Então, eu vou ler aqui a quantidade de novatos que tiver na turma. Vou colocar novatos. Pronto, vou ler a quantidade de alunos novatos que entraram. Aí, pronto, agora eu sei que entrou alunos novatos, aí muda tudo, né? Vou ter que recalcular essa média da turma, porque não vai ser mais a mesma. Então, eu vou pegar esse mesmo for aqui, sendo que dessa vez eu já tenho a nota dos alunos anteriores, né, que estavam na minha turma. E agora eu vou querer ler só as notas dos alunos novatos. Então, esse for ele vai percorrer apenas os alunos novatos. Então, considerando que esse for aqui ele vai contar a quantidade de novatos que entrarem na minha turma, e digamos que, sei lá, entraram 2, esse for ele não vai percorrer exatamente a quantidade de elementos do array que eu queria, né? Porque eu não quero que ele modifique, sei lá, os 2 primeiros elementos do meu array. Eu queria que ele modificasse os 2 elementos posteriores aos últimos alunos que foram cadastrados aqui. Entendeu? Eu quero que ele acrescente, tipo, eu mexi, digamos que minha turma tem 10 alunos, então eu mexi até o 10º elemento, né, do meu array. Eu não quero aqui que ele mexa nos 2 primeiros elementos, eu quero que ele mexa no 11º e 12º. Então, aqui eu vou colocar para informe a nota do aluno I, mais mais quantidade de alunos. Porque, veja bem, por exemplo, se até então minha turma tinha 10 alunos, aí significa que a quantidade de alunos era igual a 10. Agora eu vou querer que ele considere já a quantidade de alunos que já foi colocada, então vai ter 10, mais o I, né, que é o for percorrendo, né, a quantidade de alunos novatos que entraram. E o mais porque o I ele começa a contagem no 0, né? Eu queria, a pergunta, né, digamos assim, ela vai levar em consideração uma posição mais 1. Já aqui, como se trata do índice, basta eu somar com quantidade. E aqui também são quantidade. Minha nossa. Vocês viram isso? Não sei o que foi isso aqui fora, mas enfim. Foi uma barulheira aí, caso você não tenha ouvido. Acho que foi um vento. Certo, eu alterei aqui a soma, eu somei, né? Essas novas notas que eu acabei de ler. E aqui eu vou colocar para média ser essa nova soma dividido. Vou colocar os parênteses só para deixar mais organizado. Pela quantidade de alunos que já tinha antes, mais os novatos que entraram. E aqui eu novamente vou printar aqui a nova média da turma. A nova média de notas da turma é média. Então vamos lá, eu vou rodar esse programa, vocês vão ver que vai funcionar, que vai ser como se a gente tivesse alterado o tamanho dos alunos assim, da quantidade de alunos.
Mas a gente, de fato, sempre teve um array com a mesma quantidade de tamanhos, né? É um jeito que a gente faz para conseguir escapar dessa limitação aí dos arrays na linguagem C. Então tá, quantos alunos tem na sua turma? Tem 5 alunos na minha turma. A nota do aluno 1 tirou 4, o aluno 2 tirou 9, o outro tirou 8,5, o outro tirou 7 e o aluno 5 tirou 8. A média de notas da turma é 7,3. Informe quantos alunos novatos entraram. Entraram mais 3 alunos. Informe a nota do aluno 6. O aluno 6 tirou 10. Ops, apertei uma tecla errada aqui. 10. O aluno 7 vai tirar 8,3. E o aluno 8 tirar 5,8. A nova média... Ok, tem algo errado que eu fiz aqui. A nova média de notas da turma é 15,12. Ah, acho que eu esqueci de colocar os parênteses. Deve estar dando errado. Ai, ai. Ok, vamos ver se agora dá certo. Quantos alunos tem na sua turma? 5. Tá 9, 7, 6,5, 5, 4,5. A média de notas da turma é 6,4. Informa a quantidade de alunos que entraram. 3 alunos. 10, 9, 8,8. A nova média de notas da turma é 7,475. Então o que eu tinha errado aqui era só que faltou os parênteses, né? Ele tava dividindo a soma pela quantidade e depois somava por novatos, então acabava dando errado. Mas, então, essa forma aí é uma forma que a gente faz pra... como se a gente estivesse acrescentando elementos ao nosso array, né? A gente consegue manipular isso com a própria lógica de programação. Agora, só para encerrar o assunto de arrays simples, porque ainda tem outros depois na frente que eu vou falar com vocês, eu vou mostrar como se utiliza arrays e funções, arrays em funções, que é o assunto que Marco deu na aula passada, né? Então, é o seguinte, eu vou querer uma função que ela basicamente vai calcular as notas aí, ela vai alterar as notas com os novatos. Então, eu vou criar uma função aqui que ela vai ser do tipo void, ou seja, essa função não vai retornar nenhum valor. O nome dela vai ser calcula novatos. E pronto, criei minha função. Agora preste atenção que eu vou querer que eu vou ter que passar esse meu array para essa função, porque nessa função eu vou manipular esse array. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o meu array aqui, que o nome dele é A1. E eu vou colocar... E como é que eu faço para passar, para indicar que um array é um parâmetro de uma função? A gente vai indicar o tipo desse array, que no caso o array de notas é um array de float, né? Eu vou colocar o nome desse array, que agora eu vou colocar... Não, vou colocar notas, só para ser um pouquinho mais diferente, para vocês verem que a gente pode colocar nomes diferentes, né? E aí, você provavelmente vai pensar que a gente vai ter que indicar o tamanho desse array, mas é errado. Quando a gente se trata de arrays em parâmetro de função, a gente não indica o tamanho dele. A gente precisa colocar os colchetes, porque os colchetes eles são indicadores de que a gente está manipulando um array, né? Mas a gente não coloca entre os colchetes o tamanho desse array, porque é coisa da linguagem. A gente não faz isso porque a linguagem é assim, porque a linguagem C quis. E a gente não indica o tamanho do array. Mas a partir do momento que eu fiz isso, eu já vou ter o meu array aqui nessa função e eu vou poder manipulá-lo. Então, assim que a gente... Deixa eu ver. Aqui é onde eu começo, né? A quantidade de alunos novos que entraram. Eu vou fazer o seguinte. Depois que eu calcular a primeira média, eu vou chamar essa função que ela vai considerar calcula novatos. No parâmetro dela, eu vou passar o meu array, que se chama aluno. Você vê que quando eu passo um array,
Para uma função, eu vou só passar o nome dele. Eu não vou passar com tamanho nem nada, eu passo só o nome. Então, certo. Tô passando o meu array para essa função já. Minha função já tem acesso, digamos assim, ao array que eu estava mexendo aqui na main. Então, considerando isso, eu vou poder manipular. Eu vou pegar esse código aqui, né, que eu estava mexendo aqui na main. Eita, besteira. Pronto, que eu estava mexendo aqui na main. Vou tirar daqui e colocar aqui. Tá uma bagunça, né? Deixa eu organizar, porque tem um monte de variável que eu não tinha antes, mas que agora eu tenho. Certo, passei aqui. Agora você vê. Informe quantos alunos novos entraram. Eu vou criar aqui uma variável que é novatos, né? Na realidade, eu vou tirar que tinha lá na main, porque eu não vou mais precisar dela. Então, eu vou colocar aqui, ó. Novatos. Eu vou igualar a 0. Ai, deixa eu beber água. Na realidade, não precisa igualar a 0, porque eu vou estar fazendo a leitura depois, né? De novatos. Informe quantos alunos novatos entraram. Li aqui a quantidade de novatos. Aí aqui. Um for, novamente, que eu vou percorrer novatos, mas você veja que eu não tenho quantidade. Eu não tenho a quantidade anterior que tinha no meu array. Então, também eu vou precisar passar a quantidade anterior que eu li aqui como parâmetro. Então, eu vou passar aqui quantidade. Mesma coisa, quantidade. Aqui eu vou usar o mesmo nome mesmo. E aqui eu vou mudar o nome do array, né? Que eu mudei para notas. Só para mostrar para vocês que pode ser nome diferente. Olha só, outra coisa que eu vou ter que passar como parâmetro vai ser a soma. Que aqui eu estou utilizando aquela mesma soma que eu tinha antes, né? Então, vamos lá. Float soma. Eu vou adicionar aqui nos parâmetros aqui embaixo. Soma. E acho que é isso. Aqui eu vou declarar média. E vai dar certo. Eu estou manipulando arrays dentro... O meu array, né? O array que eu tinha aqui nessa função, dentro dessa daqui. Para simplificar um pouco o meu código na main. Então, vamos lá. Vamos ver se dá certo. Quantos alunos tem na sua turma? Minha turma tem 3 alunos. Um tirou 7, outro tirou 6, outro tirou 8. A média é 7. Conforme quantos alunos entraram mais 3. Um tirou 9, outro tirou 8 e outro tirou 6. A nova média da turma é 7,3. Você vê que deu certinho esse código que a gente fez, né? A gente passou os valores para a função, incluindo o array. Quando a gente inclui o array, lembrando, a gente não indica o tamanho do array, a gente tem que indicar o tipo, tem que deixar o nome dele, mas a gente não vai indicar o tamanho dele. É importante deixar claro que por causa disso, a nossa função ela não sabe o tamanho desse array, né? Então, sempre que você precisar saber o tamanho desse array, tipo, dependendo da operação que você vai ter que fazer, se você quisesse percorrer todos os elementos desse array dessa função, você teria que passar a quantidade dele, né? O tamanho dele. Porque não tem como a função adivinhar. Você não vai saber o tamanho desse array. Você não consegue saber o tamanho de um array a partir de só tendo esse array, entendeu? Você precisa ter esse tamanho desse array salvo em outra variável, caso você precise alterar. Então, você coloca na tora ali, né? Se você souber, sei lá, que uma array tem tamanho 7, aí você coloca lá 7 quando você precisar manipular esse array. Caso eu quisesse manipular assim com o tamanho máximo também dava, né? Se eu quisesse usar todos os tamanhos, quer dizer, se eu quisesse mexer com a quantidade máxima de elementos que tem nele. Assim, o principal de arrays é isso. Essa questão da gente não conseguir
meio que acrescentar elementos e apagar elementos de um array, não ter muito essa, sei lá, maleabilidade de mexer com array, prejudica um pouco, é um pouco chatinho de mexer, mas não é nada impossível, assim, desde que você use um pouquinho a cabeça com lógica de programação. E sabendo manipular arrays com essas coisas que eu mostrei para vocês conseguem desenrolar. Outra coisa importante, arrays não é possível retornar array em uma função. Não tem como. Caso você tente retornar array em uma função, você não vai conseguir, vai dar erro no seu programa. E sempre. E aí. Tem que se virar com essas coisas aí da linguagem C que nos limitam um pouquinho. Ok. De arrays, foi isso. Eu não sei como está o meu tempo aqui. Eu acho que eu devo ter. Acho que eu devo fazer o quê? Faz 1 hora e 5 minutos que eu tô gravando, então eu tô aqui com o tempo. Achei que faria mais tempo. Então tá. Agora vamos para outro assunto, que é arrays multidimensionais. É um nome que assusta um pouquinho, né? Eu acho. Pelo menos eu acho que a primeira vez que eu vi isso, eu achei que era algo um pouco absurdo. Mas vamos lá, eu vou ensinar pra vocês isso. Então vamos lá. Eu falei pra vocês imaginarem um array, né? Array simples, o array que eu ensinei pra vocês até então, como se fosse você agrupando vários arrays em uma caixa. Vários arrays, não, perdão. Várias variáveis em uma caixinha. E considerando que essa caixinha era o array. Agora eu quero que vocês imaginem um negócio um pouco diferente. No lugar da gente ter uma caixinha de variáveis, digamos que a gente vai ter uma caixa. E lembrando, né, que pelo exemplo anterior que eu disse para vocês, uma caixa é um array. Essa caixa grande, ela vai guardar várias caixinhas dentro dela. E dentro dessas caixas pode ter variáveis ou pode ter outras caixas também. E lembrem que essas caixas são arrays. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Eu tô querendo que vocês imaginem um array que dentro dele tem outros arrays. Por isso que se torna um negócio um pouco de várias dimensões, né? Por isso que se chama arrays multidimensionais. Porque quando eu estou falando de arrays multidimensionais, eu estou falando de arrays cujos seus elementos também são arrays. E esses elementos desses arrays também podem ser arrays e assim vai. Que pode ir aumentando as dimensões. Espero que vocês estejam entendendo isso. Essa imagem que eu coloquei para vocês, eu não acho que ela não é a melhor para vocês conseguirem visualizar isso. Porque na prática um array ele guarda vários elementos, né? Então, o que é que está acontecendo aqui? A gente tem um array, né? Digamos assim, uma caixa que guarda apenas uma caixa. Então é como se guardasse apenas um array. E essa outra caixa guarda esse outro array, né? Guardasse outro array. O que perde um pouco o sentido, já que arrays foram feitos para agrupar vários elementos, não só um. Então, obviamente, um array não vai agrupar só um array. Um array, ele tem que, se o elemento de um array for arrays, ele vai ter que agrupar vários outros arrays. Espero que não esteja ficando confuso isso daí, porque é aí em arrays multidimensionais que a coisa fica um pouquinho doida. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Podemos criar um array em que seus elementos são outros arrays. E esses arrays são chamados de multidimensionais. Aí eu dei exemplo aqui, né? Um array cujos seus elementos são arrays é um array bidimensional. E um array cujos seus elementos são arrays bidimensionais, ou seja, você tem um array que guarda, sei lá, tantos elementos, 5 elementos, digamos assim. Esses 5 elementos, eles são arrays. Então, sei lá, esses 5 elementos eu guardo aqui mais 3 elementos. E cada um desses elementos também são arrays, aí já é 3 dimensões. Caso esses 3 elementos fossem elementos simples, valores simples, né?
como se fossem variáveis normais, aí seria bidimensional. E assim vai. A gente costuma usar muito a array bidimensional. A array bidimensional é tipo extremamente importante e tem uma aplicação muito importante para a computação no geral. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas arrays tridimensionais é um pouquinho menos usado, ainda assim, se for para citar os arrays multidimensionais menos usados, a array tridimensional ainda chega a ser usado. Depois de 3 dimensões, eu nunca vi sendo usado. Nunca. Nunca vi sendo usado array com mais de 3 dimensões. E os arrays de 3 dimensões, né, arrays tridimensionais, quando são usados, é muito raramente usado. Então, eu vou explicar para vocês como funciona na prática. Só arrays bidimensionais. Porque arrays bidimensionais é o mais utilizado. É extremamente utilizado. E ele é o... Acho que assim, aprendendo a usar ele, você aprende a usar os outros, embora não seja tão fácil de visualizar quanto o array bidimensional. Então, vou continuar aqui. Se a gente quisesse declarar no array multidimensional, como é que a gente faz? Esses outros colchetes que a gente vai acrescentando são as dimensões dos arrays que o array principal guarda, digamos assim. Então, vejam só o que é que eu estou querendo dizer aqui. Isso daqui é um array bidimensional. Ele é um array bidimensional que ele guarda 5 elementos. Tá vendo aqui? 5. Esses 5 elementos têm 3. Esses 5 elementos, eles são arrays. Esses arrays vão guardar 3 elementos. Entendeu? Cada um desses 5 elementos do array principal são arrays. E esses arrays vão guardar 3 elementos. 3 elementos que serão do tipo inteiro. Porque esse array aqui, ele vai só até 2 dimensões, né? Eu declarei aqui 2 tamanhos. Significa que é bidimensional. Então, novamente, eu tenho um array. O array guarda vários elementos. Nesse caso, ele guarda 5 elementos. Como eu declarei outra entre colchetes, né, mais um tamanho aqui, significa que é um array bidimensional. Então, significa que esses 5 elementos do nosso array primeiro, assim, né, podemos dizer assim, eles são arrays também. E eles são arrays que vão guardar 3 elementos, cada um deles. Então, cada um desses 5 vão ter 3 elementos. E esses 3 elementos serão elementos do tipo inteiro. É um pouquinho difícil de visualizar, né? Eu acho. Ué, voltou. Certo. Aí a rede tridimensional é que já fica um pouquinho mais confuso. Que é o seguinte. Novamente, eu tenho o meu array principal. O meu array principal, ele vai guardar 5 elementos. Que elementos são esses? São arrays, porque eu declarei aqui mais um tamanho de array, né, entre colchetes. Depois, esses 5 elementos do array principal também são arrays. Então, eles vão guardar 3 elementos. Então, eu tenho esses 3 elementos aqui em cada um desses 5 arrays. Esses 3 elementos desse segundo array também são arrays. E cada um deles vão guardar 2. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Cada um deles vão guardar 2 elementos. E esses 2 elementos serão inteiros. É confuso, né? Quanto mais as dimensões vão se passando, mais difícil fica para conseguir visualizar isso. Mas não se preocupem, porque realmente a gente não costuma utilizar mais do que array bidimensional, não. Então tá. Já dando spoiler aqui, né? Seguinte. Então, se eu quiser, eu também, assim como a gente faz num array simples, eu consigo declarar um array de várias dimensões logo que eu declaro eles, né? Eu coloco ele para receber entre chaves, por ele ser um array. Sempre que é um array, a gente coloca os elementos dele entre chaves. E a gente declara. Eu acho que vocês vendo assim, talvez fique um pouco mais claro.
essa questão aí do array bidimensional. Eu vou mostrar pra vocês assim. O que é que eu tô fazendo aqui nessa declaração? É aquele mesmo array que eu mostrei aqui. 5 arrays, cada um com 3 elementos. E é o seguinte. Cada chavezinha aqui, né? Cada grupo que está entre chaves é um array. Então, veja bem. Isso daqui é um array. Isso daqui é um array. Isso daqui é um array. Isso é um array. Isso é um array. São 5 arrays no total. 1 array, 2 arrays, 3 arrays, 4 arrays, 5 arrays. Esses 5 arrays, você veja que eles estão sendo separados por vírgula dentro de umas chaves. Todos eles estão dentro de uma chave só e eles estão sendo separados por vírgula. Se lembre, vou voltar aqui lá atrás, que quando a gente declara elementos de um array simples, todos eles ficam entre chaves e separados por vírgula. Você vê que esses arrays, array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, eles estão entre uma chave maior aqui e eles estão sendo separados entre vírgula. Isso significa que eles são o elemento desse array primeiro aqui, esse array que tem 5 elementos. Esse daqui é o primeiro elemento desse array, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento, o quinto elemento. A diferença é só que eles são arrays. Então, é basicamente isso. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com aquela declaração do array simples, né? Eu abro chaves quando eu estou me referindo a elementos que estão dentro de um array e eu separo os elementos por vírgula. A diferença é que esses elementos aqui, eles são arrays, então eles, consequentemente, também terão que ser abertos por chaves. Eu também vou ter que declarar eles assim. Como eles são arrays simples, né, esses elementos que estão dentro desse array principal, eles vão guardar valores comuns. Valores inteiros simples. Então, aí, eu declaro esses arrays daquela mesma maneira que eu mostrei para vocês aqui, né? Não tem nenhuma novidade. Então, só para entrar aqui no Replit, eu vou entrar aqui. Eu vou fechar aqui essa página. E caso vocês queiram que eu mande aquele código que eu fiz com arrays pro Discord, para depois vocês darem uma estudada e se basearem, eu posso mandar também. Mas vocês avisam lá no grupo do WhatsApp, por favor. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quando eu estou declarando um array basicão, né, um array simples, e que eu vou declarar ele logo com os valores, logo de cara, digamos que, sei lá, eu vou deixar isso comentado. Aqui eu vou declarar o primeiro valor chamativo, outro Y, outro Z, outro W e outro K. Lembrando que isso daqui, tô colocando aqui com essas letras, mas eles não são variáveis, tá bom? Não é só porque eu coloquei letras aqui que são variáveis, não. Eu tô especificando para vocês que podem ser qualquer coisa aqui. Número ou até mesmo arrays, esses elementos. Entendeu? Tipo, quando eu tava criando aquele array inicial que eu dei um exemplo pra vocês, eu simplesmente estava substituindo essas letras aqui, esses que são os elementos do array, por números. Então, eu colocava, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Esses daqui eram os elementos do meu array. Eles podem ser qualquer coisa, é o que eu tô querendo representar aqui quando eu coloquei essas letras. Eles podem ser qualquer coisa que eles também podem ser arrays. Então, eu posso colocar aqui, ó, se eu colocar aqui 3. Eu tô querendo dizer que esses elementos aqui, esses 5 elementos aqui da primeira dimensão, também são arrays. Então, eu vou substituir eles por uma declaração de array também, né? Entre chaves e coloco os elementos entre eles. 1, 2, 3. Aqui, ó. 4, 5, 6. Claro que poderia ser qualquer valor aqui. Eu tô colocando na ordem só pela falta de criatividade. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Faltou fechar as chaves aqui. E por último, 13, 14 e 15.
Pronto. Você vê que eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Isso que eu tô querendo provar pra vocês aqui. Eu acho que dessa forma é mais fácil de visualizar. Como assim arrays dentro de array, né? De um array. Então tá. Agora, eu tô assumindo que vocês entenderam essa questão, né? De várias dimensões de um array, enfim. Eu vou pegar essa mesma declaração aqui e eu vou deixar dessa forma. O que é que eu fiz? Eu basicamente organizei para cada array ficar declarado em uma linha diferente. Então, eu posso fazer isso aqui também, ó. Olha só, o que é que eu fiz? Deixa eu deixar aqui colorido. Essa daqui vai ficar. Deixa eu dar espaço pra ficar bonitinho. Pronto. Pronto. Eu tô dando enter a cada array, né? Porque a cada array eu tô dando enter aqui. É só uma forma de organizar, mas é a mesma declaração. O fato de eu ter dado enter aqui não vai mudar absolutamente nada naquela declaração. Eu ainda estou declarando. É como se eu ainda estou declarando aquele mesmo array. É só uma forma diferente de organizar. O enter não vai fazer diferença. Então, calma. Isso daqui é a mesma coisa disso. Apenas dei enter a cada vírgula só para conseguir visualizar esses arrays separadamente de uma forma melhor. Esses são os arrays que tem dentro do array principal, né? Primeiro array, segundo array, terceiro array, quarto array, quinto array. Cada um deles são elementos do array principal. Então tá. Entendido isso, o que vocês acham se eu fizer isso aqui? Eu tô... Basicamente, eu peguei os arrays que estavam organizados dessa maneira aqui, né? Peguei eles organizados dessa mesma maneira. Ops, não era pra vocês terem visto aqui. Passei na seta errada. Eu tô pegando esses mesmos arrays e tô transferindo eles pra cá, ó. E eles estão organizados da mesma maneira. Cada um em uma linha. E eu passei aqui, você vê que eu coloquei eles em uma tabelinha. Você vê, ó, uma tabela. Essa tabela, ela tem 5 linhas, 3 colunas. Se você reparar, essa quantidade de linhas, ela se refere a cada um dos arrays que tem dentro do meu array principal. E essas colunas, elas se referem a cada um dos elementos que tem em cada um desses arrays que eu estou guardando no meu array principal. Eu consegui transferir esses elementos que estavam aqui, que eu declarei. Isso aqui são os meus, isso é a mesma coisa disso. Eu transferi isso para uma tabela para a gente conseguir visualizar melhor. Isso é a mesma coisa daquela declaração lá de só uma linha. É a mesma coisa. Isso é apenas uma forma diferente da gente conseguir visualizar. E se você parar para pensar, você tem isso no seu código. Isso daqui é uma tabelinha. Ó. Tantas linhas, 3 colunas. 5 linhas, 3 colunas. Cada linha se refere a um elemento do array principal, né? A um array existente dentro. Cada coluna se refere a um elemento dentro desses arrays. É uma tabela. Não tem muito mistério. Então, a gente consegue ter uma tabela dentro do nosso código. Isso é de fato o que a gente consegue com o array bidimensional. Falando de uma forma um pouco mais teórica, arrays bidimensionais também podem ser interpretados como uma matriz. Você pensa, ai meu Deus, o que é uma matriz? É o seguinte, matriz é um assunto que é visto no ensino médio e que cai no Enem, mas eu sei que a grande maioria das pessoas não dão muita atenção a esse assunto. Eu mesma não dei muita atenção quando eu estava fazendo o Enem. Até mesmo porque eu acho que ele não cai muito no Enem. Então, muito provavelmente, eu sei que a maioria que está vendo o curso faz
acabou de passar, né, no Enem, no SISU, então fez Enem há pouco tempo, mas eu não vou assumir que vocês se lembram o que é uma matriz. Eu vou mostrar para vocês de uma forma extremamente prática o que é uma matriz. Olha, vejam só. Eu vou mostrar, eu vou pesquisar, eu vou literalmente pesquisar matriz no Google. Eu acho que vocês não estão enxergando nada. Vou dar um zoom aqui. Tá meio precário, né? Mas eu quero que vocês foquem nesse lado aqui, direito da tela. Queria conseguir. Ai, meu Deus do céu, não queria ver isso. Tá. Oh, Jesus. Então tá. Isso daqui é uma matriz. Vou apresentar a vocês uma matriz. Então é o seguinte. Você veja que uma matriz, ela é muito parecida com a tabela. Ela tem tantas linhas e tantas colunas e ela vai ter elementos relacionados a essa linha e coluna. Então, veja só. Vou pegar aqui. Essa tabela aqui, ó, ela é como se ela fosse uma matriz de tantas linhas e tantas colunas. Só que eu estou representando de um jeito diferente. Na matemática, a gente representa a matriz como se entre colchetes, assim, ó. Mas para vocês visualizarem melhor, eu coloquei como se fosse uma tabelinha mesmo. E tem vários elementos. Esses vários elementos que ela vai até tantas linhas e tantas colunas. Aqui também. 5 linhas e 3 colunas. Quando a gente vai declarar uma matriz, de forma matemática, né? Não declarar, porque na matemática a gente não declara. Mas, sei lá, digamos que a gente vai fazer uma matriz lá na matemática. E ela vai ser uma matriz igual a essa daqui. 5 linhas e 3 colunas. Ela seria a matriz 5, 3. O I a gente sempre usa para referenciar as linhas de uma matriz e o J é sempre as colunas. A gente sempre, quando se trata de matriz, a gente sempre fala primeiro da linha e depois da coluna. E os elementos é a mesma coisa. Por exemplo, esse elemento aqui, ele se chama A11. Então significa que tem o elemento. E que esse elemento, ele está na linha 1 e na coluna 1 da matriz. Esse elemento aqui, ó, A23. Elemento da linha 2 e da coluna 3 da matriz. Mesma coisa que a gente pode fazer essa mesma analogia, assim, tipo, aqui, esse elemento, ele tá na linha 3 e na coluna 2. Ele seria o elemento 3, 2, porque primeiro linha, depois coluna. E essa matriz aqui, ela seria a matriz 5, 3. Então, eu tô querendo só que vocês percebam que uma matriz é muito parecida com uma tabelinha, o jeito que a gente organiza, né, arrays bidimensionais, podem ser interpretados como uma matriz ou como uma tabela. E assim, essa aplicação de arrays bidimensionais com matrizes, ela é tão grande, mas tão grande mesmo, que acho que 90% das vezes as pessoas, quando vão se referir a arrays bidimensionais, não chamam arrays bidimensionais de arrays bidimensionais. Chamam de matriz. É tipo, vou fazer aqui no código um array bidimensional. Não, a pessoa vai lá e costuma falar, vou fazer aqui no código uma matriz. Porque a aplicação com matrizes, a interpretação de uma rede dimensional com matriz, ela é tão mais fácil da gente visualizar. E, tipo, ela dá tantas possibilidades de coisas pra gente fazer que acaba se tornando muito mais... a rede bidimensional fica muito mais caracterizado por ser uma matriz do que uma rede bidimensional em si. E matriz é extremamente importante para várias áreas da computação. Computação gráfica, eu sei que usa muito de matriz, inteligência artificial também, acho que eu já ouvi falar que sim. Assim, computação no geral usa muito de matrizes. Para você que achou que era um assunto inútil no ensino médio, eu mudei completamente a ideia desde que eu passei a ver essa interseção que tem com programação, né, com arrays dimensionais. Então é o seguinte,
Você veja que quando eu tô fazendo essa declaração aqui desse array bidimensional, ó, coloco aqui, ó, essa mesma declaração que eu fiz, tô puxando ela de volta pra cá. Eu tô colocando o nome da matriz, eu tô colocando que ela tem 5 linhas e 3 colunas. E é exatamente isso, ó. 5 linhas, 3 colunas. É igual. Você veja que é igual à matemática. Aqui, ó, a matriz A e J, a matriz de tantas linhas e tantas colunas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que mostra mais na prática uma matriz, né? Se não tá com essas notações meio estranhas. Aqui, ó. Matriz 2, 3, por exemplo. 2 linhas, 3 colunas. Então, na matemática mesmo, quando a gente se refere a uma matriz, a gente sempre se refere primeiro à quantidade de linhas e quantidade de colunas. E na programação, coincidentemente, a gente acaba fazendo isso com arrays bidimensionais. A gente coloca o nome da matriz, né, do array bidimensional, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então você vê que é exatamente a mesma coisa, é igual na matemática. Ok, esse daqui era o último slide, agora eu vou voltar. Ok, tá tudo ok. Tá meio estranho aqui o meu Canva, mas o que eu tô apresentando pra vocês, mas enfim. Tá. Você vê que é igualzinho. Agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo. Declarei aqui uma matriz de 5 linhas e 3 colunas. Um array bidimensional, né? Que tem 5 arrays, cada um com 3 elementos. E agora, e para acessar os elementos dele? Quando a gente está se tratando de uma matriz matemática, a gente referencia como os elementos dele? A gente sempre referencia primeiro a linha e a coluna. Se eu quiser acessar, por exemplo, esse elemento, eu coloco o elemento A23 da matriz. Matriz A, né? Gente, isso na computação é igual. Se eu quiser acessar o elemento 2, 3, você vê, ó. É esse daqui, ó. Linha 2, coluna 3. Eu vou acessar desse mesmo jeito. Eu vou printar esse elemento. Se quiser pintar um elemento para bater, eu quero pintar o elemento 2, 3, ó. Linha 2, coluna 3. Eu vou colocar. Primeiro que também é do mesmo jeito como se fosse array simples, né? Como se fosse uma variável normal. Aí você referencia esses elementos a partir do nome da matriz. Então, eu quero o elemento da linha 2, coluna 3. Coloco o nome 2, 3. Você vê que ele está reclamando aqui, né? Tá sublinhadinho. Por que ele está reclamando? A única diferença realmente com a matemática é que a matemática, ela de fato, ela vai se referenciar pela contagem a partir do número 1. Mas como a gente está se tratando aqui de programação, a contagem e de arrays, né, a contagem vai ser a partir do 0. Então, toda vez que a gente for referenciar um elemento, a gente vai sempre colocar a posição dele menos 1. Então, se ele é da linha 2, a gente considera como se ele... se ele é da linha 2, a gente considera como se fosse linha 1, que é 2 menos 1. Então, para referenciar essa linha, sempre menos 1. Mesma coisa aqui com a coluna. Se é a terceira coluna, para a gente referenciar essa terceira coluna, é sempre menos 1. Então, isso é 2. É igual como se a gente estivesse mexendo com array simples. Então, a ideia é que eu printe esse elemento aqui. É o elemento da segunda linha, referenciada pelo índice 1. Terceira coluna, referenciada pelo índice 2. Vamos ver aqui. Você vai rodar. Tá demorando. Não, se bem que foi porque eu recuei isso aqui, né? Será? Rap de socorro. Difícil, rap. Será que se eu regar a página? Esperando no seu tempo. Deixa eu ver. Talvez tenha sido minha internet, pra variar.
Pronto, conectou. Certo, deixa eu rodar. Por quê? Cadê? Por que ele não printou? Pronto, agora deu certo. Printou aqui o elemento da segunda linha, referenciada pelo índice 1. Terceira coluna, referenciada pelo índice 2. Então, você vê, é sempre... É igual à matemática. Quando a gente declara é igual à matemática, a gente diz primeiro quantidade de linhas, quantidade de colunas. Quando a gente acessa, é a mesma coisa da matemática. Quantidade de linhas, quantidade de colunas. E agora eu vou mostrar outra coisa que é igual à matemática. Para vocês verem como funciona, né? Eu tenho essa matriz aqui. E eu vou querer printar todos os elementos dela como se fosse uma matriz normal, né? Então, é só o que eu vou fazer. E menor. Como que eu faço para acessar todos os elementos de uma matriz? Essa é a questão. Eu vou acessar todos os elementos de uma matriz e eu vou printar todos esses elementos da matriz. Eu vou primeiro percorrer todas as linhas dessa matriz. E as linhas a gente referencia como I. E mais, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou percorrendo cada elemento aqui, cada linha dessa matriz. Se tratando como array bidimensional, eu estou percorrendo cada linha, cada elemento do primeiro array, né? Do array da primeira dimensão. Mas eu não posso printar um array assim na cara. Eu preciso acessar cada um dos elementos que tem nesses arrays. Então, eu vou precisar acessar cada um deles. E eu acesso com um outro for. A gente faz 2 fors aninhados, né? E esse for, a gente, por padrão, faz assim, ó. J. A gente faz com a variável J. Então, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse for vai começar. E é como se ele estivesse nessa primeira linha. Aí ele começa nesse for, que vai percorrer 3 elementos, e ele vai percorrer primeiro esse, depois esse, depois esse. Percorreu os 3, vai para outra linha, vai para essa linha, percorre esses 3. Esse. Outra linha, percorre os 3, outra linha percorre os 3 e outra linha percorre os 3. Por que a gente usa o IJ quando a gente está fazendo esses fors aninhados? Eu acredito que tem relação com matrizes, porque quando a gente está usando matrizes, a gente faz esse acesso, né, a partir de linha e coluna. E as linhas, quando se trata de matrizes, a gente usa I para chamar de linha e J como se fosse coluna. Então, como eu estou percorrendo aqui todos os elementos dessa matriz, se eu quiser printar todos eles, vou fazer o seguinte. %D, dá um espacinho, porque são elementos inteiros, né, tipo inteiro. Nome e J. Isso daqui está exatamente igual a isso daqui, elemento IJ da matriz, elemento da linha tal e coluna tal. É exatamente isso que a gente vai estar fazendo aqui. Esse mesmo acesso. E vai dar certo, vai funcionar. Eu vou só aqui dar um printf. Cadê? %D. Não, vou dar só um /n. Que é pra ficar no formato certinho aqui de matriz. Vocês vão ver que eu vou printar essa matriz. Se rodar. Vamos lá, Replit. Colabore. Ai. Tem que recarregar de novo, rapaz. Pronto. Ó, ele printou a matriz. Assim é um pouquinho difícil, não fica muito legal de visualizar. Porque esse daqui não tem o mesmo tamanho desses elementos, né? Mas deixa eu colocar aqui 0, 1, 3, 5. Agora vai ficar mais legal. Ó, ele printou uma matriz. Exatamente como essas matrizes que a gente tem por aqui, ó. Ele printou não, porque não tem o colchete, né, pra gente colocar, mas isso daqui é uma matriz. É exatamente igual a matriz da matemática.
Então, de resto, a manipulação é igual a array simples. Se eu quiser alterar um elemento aqui dessa matriz, sei lá, se eu quiser que esse elemento aqui vire, sei lá, 8, eu posso fazer como se fosse uma variável normal, né? Então, de 0, 0, porque, né, isso daqui é linha 1, coluna 1, mas como a gente sempre se referencia com menos 1, porque a contagem começa no 0, aí a gente referencia o elemento desse jeito. Eu posso colocar para ele, sei lá, receber 200, só para ficar mais gritante, né? Aí eu vou rodar, ó, 200, 2, 3. Eu modifiquei esse elemento na matriz. Se eu quisesse modificar todos os elementos dessa matriz, aí eu, obviamente, teria que fazer algumas mudancinhas, né? Eu teria que percorrer toda a matriz e fazer as mudanças com os elementos. Mas, assim, de matriz, é isso. As aplicações são grandes. E é a mesma coisa que a gente estivesse mexendo num array normal, né? Mas a gente também tem que sempre referenciar a segunda dimensão. Então, basicamente é isso de matriz. Eu só vou mostrar para vocês também como é que se usa com funções, né? Vou mostrar para vocês como que a gente faz com funções. Passar uma matriz em uma função. Então, deixa eu ver, vai ser uma função exibe matriz. Meio clássico. É o seguinte, da mesma forma, é muito parecido com o que a gente faz quando vai passar um array, né? Um array simples. Eu faço o seguinte, coloco o nome, o tipo, né, dos valores que ele guarda. E se fosse um array simples, a gente simplesmente colocaria isso. Esse colchete vazio, para indicar que é o valor, assim, que a gente, para indicar que é um array, mas a gente não indica o tamanho. Mas quando é um array bidimensional, a gente precisa colocar outro colchete, mas isso daqui não tá certo ainda, né, porque ó, ele tá reclamando. E a partir da segunda dimensão de um array, a gente precisa indicar o tamanho. Então, a gente precisa saber o tamanho de pelo menos a segunda dimensão do array. Eu sei aqui que é 3, então vou passar que é 3. Caso de repente você, sei lá, lesse esse tamanho, fosse algo indicado pelo usuário, você guardava em uma variável e você passava essa variável para cá. Tem algumas maneiras de fazer isso. Mas aí vocês teriam que quebrar um pouquinho mais a cabeça, né? Mas o principal é isso. Você declara a matriz, você não indica o tamanho da primeira dimensão, mas você tem que indicar o da segunda dimensão. Certo. Aí aqui eu vou passar só isso, mas novamente ele também não vai saber qual é o tamanho da primeira dimensão, qual é o tamanho da segunda dimensão. Então, tem essas limitações e que a gente resolve, obviamente, com lógica de programação no geral, coisas que a gente poderia fazer, ó. Não sei se vocês estão ouvindo a chuva, mas tá meio forte aqui. Não, eu vou deixar pra mostrar isso depois. Esqueçam que eu disse. Basicamente, para passar uma matriz para uma função, a gente tem que indicar que ela é uma matriz com os colchetes, né? Na primeira dimensão a gente não indica o tamanho, mas a partir da segunda dimensão a gente indica o tamanho. Se a gente tivesse sei lá, um array tridimensional, a gente teria que indicar também, sei lá, o tamanho da outra dimensão. Mas, por enquanto a gente está trabalhando só com array bidimensional, aí é isso aí mesmo. Ok. Eu vou chamar essa função, exibir matriz, e novamente, reps aqui, fazendo as coisas ficarem estranhas. Eu vou passar também só com o nome, o próprio nome aqui, ó. Eu venho aqui, e olha o que eu vou fazer. Vou printar todos esses elementos aqui. Eu tenho aqui, ó, matriz. Eu sei o tamanho. Eu como programador, eu sei o tamanho da matriz, né? Se eu não soubesse o tamanho da matriz, a gente teria que pensar em outra maneira para desenrolar isso aqui. Para ver como que faria ele percorrer exatamente o tamanho correto da matriz.
E eu vou fazer com vocês já, só para exemplificar. Então, você vê que eu acabei de fazer uma função aqui que vai printar essa matriz. Coloco aqui a função exibe matriz. A ideia é que ela printe. Matrizes eu também não consigo retornar matriz em função. Quando é array, não tem como eu retornar. E você tem que lidar com isso. Tem uma maneira de solucionar esse problema não retornando a matriz, mas tem uma maneira de resolver esse problema, mas eu não vou mostrar para vocês, porque precisa de ponteiros. Ponteiros é um assunto que a gente não vai dar nesse curso. Ai, ai, sério, que raiva do Replit quando tá esses negócios. Ótimo. Ó, ele veio aqui, eu declarei a matriz e eu chamei a função para exibir essa matriz. Ele exibiu a matriz aqui bonitinho. E é assim que funciona. Agora eu vou exemplificar para vocês, já que ainda faltam uns 15 minutos para dar 2 horas de aula, né, que é o que normalmente teria. Eu vou mostrar rapidinho para vocês como que a gente faria se eu não soubesse o tamanho dessa matriz. Sei lá, se eu pedisse para o cara dizer o tamanho da matriz, eu lesse os elementos da matriz e pronto. É o seguinte, eu vou criar uma variável global. Quando eu crio uma variável global, todas as funções do meu código têm acesso a essas variáveis. Não é muito recomendado você criar a variável global, porque ela é um pouco mais custosa no sentido de otimizar o seu código. Mas, assim, em programas existem casos assim como esse que eu acho que é meio inevitável você usar uma variável dessas, em alguns casos. Então, linhas, alunos. Aí, declarei essas variáveis, a partir de agora todo o meu código tem acesso a essas variáveis. Então, eu vou fazer o seguinte. Printf conforme a quantidade de linhas da matriz e aqui eu vou fazer a leitura. Uma quantidade de linhas da matriz. Vou ler o inteiro. Linhas. Faltou o e comercial. Depois eu vou copiar esse mesmo pergunta. Esse mesmo printf. Só que agora para ler as colunas. Vou ver aqui e ler colunas. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou declarar uma matriz com essas variáveis que eu tenho aí, ó. Nome. Linhas sempre vem primeiro. O que a gente declara primeiro. A primeira dimensão do array bidimensional é sempre a quantidade de linhas e colunas. Aí, olha só, eu vou querer que o usuário diga para mim os elementos. Então, eu vou criar um for que percorre toda essa matriz, que no momento ela vai estar cheia de valor lixo. Int i igual a 0. Sempre percorre, o i é sempre percorrendo a quantidade de linhas. O for é sempre percorrendo a quantidade de colunas. E aqui eu vou falar informe o elemento da linha %d e coluna %d da matriz. Aí eu vou colocar aqui %d vai ser mais 1 e j mais 1. Linha e coluna. Aí eu vou fazer aqui a leitura do elemento. Vou botar aqui %d e fazer a leitura do elemento, né? Ele vai preenchendo com os valores que eu fizer na matriz. Linhas não, é com i. Nesse caso, porque o i que está percorrendo a matriz. E j. Certo, vou preencher e depois printar.
Vamos ver lá o que vai dar isso. Esperar o Replit carregar de novo. Vamos lá. Ai, minha nossa, que saco. Atualizar a página. Deixa eu ver se agora vai. Certo, informe a quantidade de linhas da matriz. Minha matriz vai ter 3 linhas. Quantidade de colunas e 2 colunas. Informe o elemento da linha 1 e coluna 1 da matriz. Vai ser 1, 2, outro vai ser 8, depois 9. Linha 3 e coluna 1 vai ser 2. E por último 4. O que aconteceu aqui? Tá, lembrei. Esqueci de passar correto aqui, ó. Era justamente aqui. Foi mal, galera. Ignora isso que aconteceu. É o seguinte. Aqui, ó, vou ter que passar a dimensão da matriz justamente com a quantidade correta. Que eu acabei passando com a quantidade errada. Eu tava passando com a dimensão da matriz que eu tava exemplificando pra vocês antes. Então, o que é que ele fez aqui? Ele acessou elementos que não existiam. Então, ele começou a jogar um monte de valor do lixo. Então, acabou dando errado, né? Aí, nesse caso aqui, eu vou ter que passar a quantidade de colunas. E eu vou saber a quantidade de colunas certinha aqui, ó. Passei. E aqui eu vou ter novamente que ter um for que percorre a quantidade de linhas. E aqui a quantidade de colunas. E aí ele vai contar certinho a matriz pra gente. Forme a quantidade de linhas da matriz. Aqui vai ter 2 linhas, colunas, 3 colunas. Informe o elemento da linha em coluna 1, 0. Depois 4, 5, 8, 9, 6. Pronto. Essa daqui é a minha matriz, que eu printei lá. E que deu certo por quê? Esse meu for, que está aqui na função, ele precisaria saber a quantidade de linhas e colunas que eu faço a leitura aqui na main. Na função main, né? Aqui, ó. Mas se essas variáveis elas pertencessem só à função main, isso teria problemas. Porque a minha função ela não saberia a quantidade de linhas e colunas. Mas você poderia passar como parâmetro aqui da função, né? Colocava entre linhas e entre colunas. Certo, mas pelo menos a quantidade de colunas a minha função já precisaria saber, porque eu preciso disso na hora de declarar o parâmetro, a matriz, como parâmetro da minha função. Então, pelo menos a quantidade de colunas, inevitavelmente, teria que ser variável global, porque é algo que a minha função já vai ter que saber, não é algo que eu vou passar para ela. Ela tem que saber para eu declarar esse parâmetro aqui. E é por isso que eu fiz essas variáveis aqui serem variáveis globais. E ela é a melhor maneira de você conseguir desviar desse probleminha, né, que tem com matriz em funções. Eu acho que é isso. Eu acredito que é isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Eu mostrei para vocês como se manipula arrays, mostrei para vocês como se manipula matrizes, né, arrays bidimensionais. Se fosse arrays tridimensionais, seria basicamente a mesma coisa, só que a gente sempre teria que referenciar a terceira dimensão também. E assim vai, com tantas dimensões que você quiser ter na sua matriz, quer dizer, no seu array, né? Matriz é só com 2 dimensões. E assim, e é isso. Quer dizer, matrizes é muito importante para você usar na computação no geral. É muito útil você basicamente ter uma tabela no seu código. Você consegue organizar bem melhor os dados dessa maneira. Realmente é muito importante. E eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Infelizmente, o assunto ele é um pouco extenso demais. E eu não tive tempo de fazer muitas questões muitos exemplos, né, muitos exercícios com vocês, que muita gente faz. O pessoal que deu as aulas fez bastante exercício, né, com vocês. E eu fiz esses exemplos mais básicos porque
Era o que dava, com a limitação do horário e com a quantidade do assunto. A gente ainda tem aula de strings por aí, que ainda tem pra vir, né? E eu preparei uma listinha de exercícios de matrizes e arrays e strings também, né? Que é o assunto da próxima aula. Eu preparei uma listinha e eu vou mandar pra vocês. Eu também posso mandar pra vocês esses códigos aqui no Discord. Quando sair esse vídeo eu mando a lista, eu mando pelo Discord e pelo WhatsApp. Mas acho que foi isso. O principal. É isso. Na lista, ela no total tem 6 questões. 2 são de strings, que é a assunto da aula de amanhã. E 4 são de arrays e matrizes. Aí eu vou passar para vocês. É importante que vocês façam, porque esse daqui é o tipo de assunto que vocês precisam exercitar para aprender e fixar de fato, principalmente arrays bidimensionais, porque é algo um pouco, sei lá, não é muito intuitivo, né? E basicamente é isso. Fiz aqui um slide. Calma. Aqui tem um slide agradecendo o que eu fiz. E isso daqui já é da próxima aula, que é cenas dos próximos capítulos. Então, acho que é isso. Finalmente aula dada. Depois de todas as dificuldades aí com a internet. Eu vou encerrar aqui. Agradeço a vocês pela atenção. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que vocês tiveram, né? Vocês podem perguntar a mim no WhatsApp, no grupo, ou no privado, também podem chegar lá e perguntar. Eu vou passar a lista ainda para vocês, então provavelmente pode surgir dúvidas com a lista que eu fiz. E é isso. Valeu e até mais. Até a aula de strings que eu vou dar para vocês. Adeus.